dizer que meus ensinamentos sobre o Apocalipse estão disponíveis em 3 formatos: em fita, vídeo e em forma de livro. Na verdade está em 2 livros. Um se chama Quando Jesus Voltar, e fiquei feliz em saber que está disponível aqui. O outro está no volume 8. Passei 8 anos ensinando toda a Bíblia. Começou com um grupo de igrejas no Vale do Tamisa, na Inglaterra. Os pastores se reuniram e disseram: David, por favor, venha nos ajudar. E eu disse: de que ajuda vocês precisam? Disseram que nosso povo parou de ler a Bíblia por conta própria. Eles ouvem os professores da Bíblia. Eles vão às reuniões, mas não estudam a Bíblia por conta própria. Você nos ajuda a ajudá-los a fazer isso? Eu disse: tudo bem, eu vou por uma noite por mês. Uma noite de domingo por mês. Vou falar por 3 horas, vocês podem tomar café no meio. Falarei cada noite sobre um livro da Bíblia. Contanto que todos tenham lido aquele livro antes de eu chegar. Prometemos lê-la novamente depois que eu partir. E que no próximo mês todos os pregadores preguem a partir dela e todos os grupos domésticos nesse mês a estudem. E discutimos isso para que em um mês eles tenham um entendimento razoável da verdade desse livro. Eu disse: meu objetivo será duplo. Primeiro, deixá-los tão empolgados e interessados no livro que mal podem esperar para lê-lo. Segundo, para fornecer a elas informações de contexto suficientes e algum entendimento da estrutura do livro, de modo que ao lê-lo consigam compreendê-lo. Ficam animados porque entendem e conseguem se alimentar por conta própria. Então, eles reservaram 4 noites e eu fui. E a recepção foi muito boa. E eles começaram a entrar nas suas Bíblias e a se animar com isso. Não era mais um modo de vida medicinal, de ler a Bíblia. Sabe o que quero dizer com isso? 12 versículos por dia afastam o diabo, sabe? Isso é para uso medicinal. Então tem o uso astrológico da Bíblia. Você sabe que você está meio que... E espero que caiba, sabe? Há várias maneiras de ler a Bíblia, mas Deus quis que você a lesse um livro de cada vez. Então foi o que fizemos por 4 meses. Ao final daquele pequeno experimento, os pastores vieram até ele e disseram: David, será que podemos te agendar por 6 anos? Eu ri, eu disse: talvez eu esteja no céu até lá. Mas eles fizeram e eu fiz. Levou 6 anos para ir uma vez por mês e cobrir cada livro da Bíblia. Agora, as gravações foram feitas disso, mas eu estava usando imagens e gráficos como hoje à noite. Embora as fitas tenham se espalhado por toda parte, cartas chegaram, cartas irritadas de cristãos, dizendo que não viram as fotos, nem os mapas e gráficos. Então Jim Harris, que distribui todas as minhas fitas na Inglaterra e em outros países, disse: David, você terá que fazer tudo de novo. Vídeo. Então, começamos tudo de novo. E nós passamos direto pela Bíblia, livro por livro, e fizemos um conjunto completo de vídeos chamado Desvendando a Bíblia. Eu pensei: bem, isso acabou. Eu relaxei. Depois recebi uma ligação de uma grande editora em Londres. Isso, agora queremos isso em forma de livro. Então tivemos que começar tudo de novo e usamos as trilhas sonoras dos vídeos como base. Mas tiveram que ser gravadas, reescrito, claro, e corrigido de várias maneiras. E finalmente, no ano passado, terminamos os 8 livros. Então, acabou e eu ensinei todos os livros da Bíblia. Bem agora, volume 8, que é na verdade o Novo Testamento, volume 3, contém todo o ensino que você ouviu esses poucos dias e mais. Vejo algumas cópias disponíveis. De fato, eu trouxe algumas. Você pode conseguir mais se precisar. Então, se você quer em forma de livro, para poder rabiscar no livro e reler, então está disponível. Mas você nunca vai lembrar de tudo que eu disse em 3 dias aqui, assim, porque estamos cobrindo uma quantidade imensa de assuntos. Bem, vamos continuar. Está com os tênis de corrida prontos? Certo, então vamos acelerar. Essa tarde nós passamos pelos 21 desastres na grande armadilha. Problema. E não vou passar por tudo de novo. Mas para quem não estava aqui, aqui estão eles. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira derramadas sobre a terra. Cada 7 dividido em 4. 2 e 1
As últimas 3, em cada caso, são maldições ou castigos de Deus ao mundo. Precisamos lembrar que Deus é um Deus que amaldiçoa assim como abençoa. Ele é um Deus de justiça, assim como um Deus de compaixão e misericórdia. E esses sofrimentos são a maldição de Deus em um mundo que o desafiou, se rebelou contra ele, arruinaram sua criação, mataram uns aos outros, quando você percebe que Deus tem que assistir a tudo o que acontece. Quando idosos aposentados em nosso país são violentados por adolescentes, Deus está presente em cada um desses terríveis eventos. Posso entender por que ele fica bravo sobre o que fazemos uns aos outros, sem falar de como o ignoramos. E assim essas são maldições de Deus. E essas são catástrofes causadas pelo homem. Desastres naturais, há uma espécie de aceleração e intensificação à medida que avançamos. Prossiga com essas coisas. Há um aceleramento e que alívio é saber que tudo isso acontece em um período comparativamente curto. Só uma questão de meses, na verdade. Bem, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, Deus nos diz de 3 maneiras diferentes. Quanto tempo leva para que todas essas coisas aconteçam? Não é muito, né? Mas é bem severo. Nós olhamos para isso essa tarde. A pergunta que não olhamos é: como esses se relacionam entre si? Eles simplesmente se seguem uns aos outros? Um após o outro, de modo que haja 21 eventos. É uma teoria daqueles que procuram interpretar essa seção do Apocalipse. Agora, espero que a maioria de vocês possa ver isso. Coloquei os selos em vermelho, as trombetas em verde e as taças em azul. Há 3 possibilidades de como todos eles se relacionam entre si. O primeiro é o mais simples, que simplesmente diz que são sucessivos. Os 7 selos são seguidos pelas 7 trombetas, seguidos pelas 7 taças. 21 tragédias, uma após a outra. No entanto, vimos quando passamos por aqueles outros, talvez eu devesse colocá-lo de volta, que de fato o 7º em todos os casos é o mesmo. É um terremoto em escala universal. Um terremoto em escala universal. Um terremoto em escala universal. Então, o número 7 em cada uma das séries é o mesmo evento idêntico. Isso levou as pessoas a uma segunda teoria, de que na verdade eles eram simultâneos. Desvendar isso pouco a pouco para que você entenda melhor. A primeira ideia era de que são sucessivos. Os 7 selos seguidos pelas 7 trombetas, seguidos pelas 7 taças. A segunda teoria era de que são simultâneos. 1, e 2, e 3, 4, 5, 6 e 7. Todos coincidem. Acontecem simultaneamente um com o outro, porque o 7º é claramente o mesmo evento. Então as pessoas disseram, bem, talvez os outros 6 aconteçam todos juntos e terminem juntos. Na verdade, ambos estavam parcialmente corretos. É uma combinação dos dois que se encaixa perfeitamente em cada detalhe. A combinação é que eles são tanto sucessivos quanto simultâneos. Ou melhor, que os 6 trompetes, as trombetas são sucessivas aos 6 selos e as 6 taças são sucessivas às 6 trombetas. Mas todos aguardam aquele evento final. Número 7. Agora isso se encaixa perfeitamente em todo o contexto. Os 6 selos são seguidos pelos 6 trombetas, pelas 6 taças. E você notou os 6, 6, 6. Isso é familiar para você? Não é a mesma conexão, mas é implying that each of the series of 6 is incomplete. Até que Deus a complete com aqueles 7 finais. O que completa todos os 3, por assim dizer. Eles não ocorrem simultaneamente. O 6º, mas também o 7º. Fazer. Agora, espero que isso seja claro o suficiente para você entender. Porque realmente se encaixa. E as pessoas discutiram entre essas duas ideias, que são de longe as mais comuns. De fato, eu só li esta em um comentário. Mas assim que eu li, quando voltei
e chequei nas escrituras. Encaixou como uma luva. Então, acredito que essa é a correta, mas não sou infalível. Então, estude por conta própria se tiver interesse. Se parece uma arrumação complicada para você, bem, realmente é, não é? Isso me diz uma coisa, que a ênfase nesta sessão não está em quando cada coisa acontece. Isso. A ordem não é tão importante, ou Jesus, que deu a revelação, teria feito de forma ainda mais simples e clara. O ponto é que essas são as coisas que acontecerão, as quais reconheceremos e pelas quais não nos preocuparemos. Mas precisamos estar preparados para todas essas coisas, na ordem que vierem. Mas eu acredito que a ordem está lá, escondida. Agora, há algo mais que queremos acrescentar a isso. Se esta for a interpretação correta, que é tanto sucessiva quanto simultânea, então há algo mais que notamos. Agora percebemos que existem sessões que estão entrelaçadas com esses setes. Por exemplo, entre o sexto e o sétimo selo. O capítulo 7 entra com um assunto bem diferente. Entre a sexta e sétima trombeta entram os capítulos 10 a 11. E esperaríamos que o terceiro interlúdio ocorresse entre o sexto e o sétimo arco. Mas esses estão muito próximos. 7 vem imediatamente após 6. Então a sessão vem antes das últimas tigelas, 12 a 14. E aqui temos 3 especial, intermediário. Passagens que nos contam o que está acontecendo com o povo de Deus durante esses tempos. Os selos, trombetas e taças nos dizem o que está acontecendo com o mundo em geral. Mas obviamente estamos ansiosos para saber o que vai acontecer com os 2 povos de Deus, os judeus e os cristãos. E é isso que descobrimos a partir desses 3 interlúdios. E agora temos toda a sessão de 6 a 16 organizada para nós, de forma muito ordenada. Temos 6 focas e interlúdio. E os sétimos, temos 6 trombetas que seguem os 6 selos e um interlúdio seguido pelo sétimo. E então temos um interlúdio e o último 7 corre direto um no outro. Esse é um resumo dos capítulos. Então agora, quando você ler, vai notar alguns saltos. Mas você pode usar esse diagrama para ver aonde você está indo. E eu acho que você vai entender as coisas com muito mais clareza. Agora, esses 3 interlúdios, eu dei 3 títulos mas a tinta desbotou tanto que tenho certeza de que você não consegue ver. Mas vou ler para que aqueles que estão anotando possam escrever. Abaixo. Interlúdio número 1. Entre o sexto e o sétimo selo, eu convoquei 2 povos ou 2 grupos. O segundo interlúdio, entre a sexta e a sétima trombeta, eu chamei de 2 testemunhas. E o interlúdio final, que vem antes da última série de 7 taças da ira, eu chamei de 2 bestas. Isso é uma maneira legal de lembrar os intervalos, 2 povos ou 2 grupos, 2 testemunhas e 2 bestas. E isso resume os trechos intermediários. É sobre eles que agora desejo falar esta noite. E é um tema muito importante. Deus não vai simplesmente lançar essas coisas ao nosso mundo inteiro e esquecer seu povo. O que Ele vai fazer com eles durante esse tempo? E quais pressões vão surgir sobre eles durante essas tribulações? E como eles vão lidar com elas? Vamos começar com o primeiro interlúdio, capítulo 7. Está relacionado com 2 grupos de pessoas. Os judeus e os crentes cristãos. Ou melhor, alguns crentes cristãos. Vamos olhar para esses 2 grupos no capítulo 7. O grupo judeu primeiro, e então E há uma figura dada de 144 mil, composta por 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Se devemos levar esses números ao pé da letra ou interpretá-los como figuras simbólicas, significando um número redondo ou o quê? 12 vezes 12 vezes 1000? Eu não sei.
Agora, o que é muito claro é que essas pessoas, esses judeus, das 12 tribos, dizemos que 10 foram perdidas. Não foram, não para Deus. Ele sabe onde cada uma pode estar. Membro da tribo. Um Deus que contou os cabelos da minha cabeça não tem dificuldade. E acompanhar o que está acontecendo. Todos os judeus espalhados. Ainda existem judeus de todas as 12 tribos no nosso mundo. É claro que Deus quer um grupo representativo de cada uma dessas tribos no final dos tempos. E eles são preservados na terra de tudo o que está acontecendo. O que aconteceu na história passada é que os judeus foram frequentemente culpados pelos problemas que atingiram o mundo. Eles foram usados como bodes expiatórios. Para dar apenas um exemplo, na Idade Média, algo atingiu a Europa chamado de peste negra. Uma praga horrível, a peste bubônica. E 1/3 da população da Europa foi dizimado. Foi um dos maiores desastres a atingir a Europa. Quem foi culpado? Os judeus. Por que foram culpados? Porque menos deles morreram. Por que menos deles morreram? Porque ainda seguiam a lei de Moisés. Mantinham as leis higiênicas de Moisés. Eles eram muito cuidadosos com o que faziam com excrementos humanos. Porque isso está escrito na lei de Moisés em Deuteronômio. Ele diz, quando fossem evacuar, deveriam ir bem longe das moradias, levar uma pá, cavar um buraco e enterrar o que fizeram. E eles faziam isso na Idade Média, enquanto nas cidades da Idade Média. Dessa parte, não havia esgoto, não havia descarte, as ruas corriam com isso. Não é de admirar que os judeus tinham mais chances de sobreviver do que os gentios. Mas claro, quando foi notado, foram acusados de envenenamento. Os gentios, de matar milhões de gentios na Europa, eles foram bodes expiatórios. Receio que fique claro que nos grandes problemas, os cristãos serão os bodes expiatórios. Deus protegerá os judeus. Ele prometeu a eles que enquanto o sol brilhar, a terra brilhará. E as ondas rolavam na praia. Ele os preservaria como uma nação. Como um povo, Deus é um Deus que nunca quebra uma promessa e Ele está fazendo isso hoje e fará até o fim. E então a primeira parte do capítulo 7 diz que um grupo representativo de Israel está incluído membros de todas as tribos. Serão protegidos pelo Deus de Israel. Quem é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Depois que João viu isso e escreveu, ele teve outra visão de um número muito, muito maior. Ser contado uma multidão que nenhum homem poderia contar. E eles não estão na terra, eles estão no céu. E um anjo pergunta a João, quem você acha que são esses? Ele diz, eu não sei. Você sabe, Senhor? Eu não sei. Pessoas? Quem são elas? A resposta é, estes são os que estão saindo da grande tribulação. Eles lavaram suas vestes no sangue. Eles estão saindo da grande tribulação. Agora, infelizmente, isso confirma algumas pessoas na ideia de que todos nós escapamos do grande problema. Mas deixe-me apontar com muito cuidado. Aqui o grego, me desculpe por ter que introduzir um pouco mais de grego, mas foi escrito em grego. E o que realmente diz é, no phonom samoshon maenso, muito importante em qualquer um que saia da grande tribulação e esteve nela. Aí isso é muito óbvio para dizer agora, como você pode sair de algo que não está? Esse é o primeiro comentário que faço. Eles estiveram nisso e agora estão no céu. Mas o verbo que é usado é ainda mais esclarecedor. Diz, eles estão saindo, e esse verbo significa um a um, em uma longa procissão. Não estão saindo todos de uma vez. Puf! Um por um, eles estão saindo do grande problema. E por todo o livro do Apocalipse, recebemos pistas de como eles estão escapando. Estão escapando pelo martírio. Haverá mais mártires cristãos nesses últimos anos do que houve
em justiça, qualquer século mesmo, em um ano. Eu te disse que no ano passado, 268 mil cristãos foram martirizados. 250 mil em apenas um ano. Mas isso atingirá um ápice quando o grande problema surgir. Os cristãos serão o bode expiatório. Mas de certa forma isso é uma boa notícia para os mártires. O livro inteiro é escrito para incentivar as pessoas a estarem dispostas a morrer por Cristo, quando chega a hora da verdade. Então temos aqui um belo incentivo. Eles passaram por grandes dificuldades, mas um por um eles estão saindo disso. Pelo martírio, tem uma declaração adorável no fim desta visão que diz: e Deus mesmo está enxugando todas as lágrimas dos seus olhos. E o sol escaldante não mais os tocará. Estão fora disso e estão sendo consolados por Deus no céu. Não são todos os cristãos. São aqueles que, como bode expiatório, na fúria do anticristo e do falso profeta, e o próprio diabo estão escapando pelo martírio. Para eles será um alívio das pressões que sofreram, e o próprio Deus será o pastor deles. Cuide deles como se fosse seu rebanho. Bem, esse é o capítulo 7, os dois grupos de pessoas. E lá estão eles. Agora, os capítulos 10 a 11 foram o próximo interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. E isso é sobre duas testemunhas. Mas o capítulo 10 nos traz de volta para João. João agora liberou muita visão, anotou para a igreja ler. Mas agora ele está se aproximando da pior parte do grande problema, as taças da ira. E Deus, para simbolizar esta revelação final do último grande problema, Gifs. João, um pequeno rolo para comer e digerir. Nele está escrito essa última parte das taças da ira, o pior momento. E João come isso em visão. Ele prova e tem gosto doce e azedo. Isso não é apenas um prato chinês, mas na verdade sua língua tem folículos agridoces que têm esses dois sabores. E um bom cozinheiro sabe disso e os combina habilmente para que você obtenha o máximo e provar de um prato. É por isso que temos molho agridoce. A China descobriu como estimular todas as partes das suas papilas gustativas. Você sabe, me disseram que eu estava errado nisso, mas eu confirmei com outra pessoa. E ela disse que eu estou certo, então não sei se estou certo ou errado. Mas eu pensava que o gosto doce era na frente da língua. E o gosto azedo mais para trás. Que sua língua toda responda. Agora, se isso está errado, está errado. Mas foi isso que eu ouvi. Mas você sabe, quando eu leio o livro do Apocalipse, sinto um gosto doce e azedo. Para você também é assim? Há coisas que te empolgam e comovem e você ama e o gosto é bom. E então a próxima parte, isso dá um tipo de gosto azedo, mais difícil de engolir esse pedaço. Não é uma descrição vívida deste livro. E João achou que sim. O que ele estava ouvindo era ambos, doce e azedo. Era doce porque significava que Deus estava lidando com o mal e limpando o mundo. E preparando o caminho para um mundo totalmente novo. Mundo, mas estava azedo. Quando ele pensou em todo o sofrimento, na dor e na tristeza, que também viriam doce e amarga. E no capítulo 10, João passou por essa experiência. Deus está dizendo, prove isso, absorva direito, digira. Você vai achar parte disso bom, ao paladar e parte não tão bom, mas deve digerir tudo. Depois passamos para o capítulo 11 e conhecemos essas duas testemunhas. Bem no final, no auge do grande problema, ainda haverá testemunhas de Deus e da sua verdade e do seu Cristo. O Evangelho ainda está disponível para as pessoas? Seria maravilhoso. Se esses problemas fizerem muitos clamar a Deus e se voltarem para Ele, tristemente nos é dito que eles não o fazem. Dizem-nos que as pessoas, em vez de se voltarem para Deus, se voltam contra Ele. Culpe-o.
Por que ele faria isso com seu próprio mundo? Eles não querem saber e recusam-se repetidamente a se arrepender. Considere um desastre como 11 de setembro, como vocês o chamam, as Torres Gêmeas de Nova York. Foi uma oportunidade gloriosa para as pessoas se arrependerem. Como Jesus disse quando a Torre de Siloé caiu. Vocês também perecerão se não se arrependerem. É um chamado de Deus. Ele permite desastres. É um chamado de Deus para se arrepender. E muitos pregadores disseram isso. Notavelmente David Wilkerson em Nova York. Bem perto de onde tudo aconteceu. Mas a América se arrependeu? Não, estamos superando o choque. Muito bem, obrigado. O medo está recuando. Estamos voltando ao normal. Já está se tornando parte da história. E havia muito medo ao redor logo após de ABC. Armas atômicas, biológicas e químicas nas mãos de terroristas. Mas sinto que o medo está diminuindo. Até a próxima vez que acontecer, longe de levar ao arrependimento. Eu não percebo uma grande onda de arrependimento. Talvez alguns indivíduos tenham, e muitos se arrependeram como resultado da minha fita sobre esse desastre. Mas falando de forma geral, acho que é tudo o que tenho a dizer. A humanidade está aprendendo a lidar, está se adaptando e voltar a esquecer Deus tão facilmente. E é isso que acontece aqui. Repetidamente diz que o Evangelho ainda está disponível. Testemunhas ainda estão falando sobre Deus, mas não estão sendo ouvidos. Mesmo desastres como este não fazem as pessoas se voltarem para Deus se elas não quiserem. Bem, as duas testemunhas aparecem em Jerusalém, você acreditaria? Presumivelmente a televisão ainda estará funcionando e eu acho que isso pode dar a eles uma audiência mundial. Mas existem duas testemunhas nas ruas da cidade de Jerusalém, saindo para um mundo, chamando um mundo para lembrar Deus. Agora, muitas pessoas me perguntaram, quem são elas? E a resposta é, eu não sei. Não nos é dito, e eu nunca respondo perguntas que a Bíblia não responde. Seria pura especulação. Algumas pessoas dizem, será que são Moisés e Elias que voltaram? Não sei, não está dito. Podem ser duas pessoas desconhecidas. Deus pode usar os ninguéms para confundir os alguéns. Esse é geralmente o seu método. Ele escolhe as pessoas mais improváveis, serem suas testemunhas. Mas estes dois, no coração de Jerusalém, testemunham ao Senhor Jesus e seu Pai. Aviso ao mundo, antes que seja tarde demais para voltar para Ele. Nos é dito que naquela época, Jerusalém ainda será pisoteada pelos gentios. Muitos acreditam que agora que Jerusalém está de volta às mãos judaicas, seus problemas acabaram. Mas você sabe que nos últimos meses isso está longe de ser verdade? Temo que os piores dias de Jerusalém ainda estão por vir. Zacarias nos diz isso. Haverá um momento em que uma força da nação unida irá das demais nações do mundo atacarão Jerusalém. Isso está se tornando tão crível agora que posso ver como será fácil acontecer. A América vai parar de apoiar os judeus. A Grã-Bretanha, eu suponho, já tem. A Europa está se voltando contra Israel. E o antissemitismo agora está tomando a forma de antisionismo político. É uma situação séria, está se acumulando, até o ponto em que Israel estará por conta própria, de costas contra a parede. Então ela se voltará para o seu Deus. Porque Israel é uma nação tão secular ou uma nação tão sem Deus quanto qualquer outra. Apenas cerca de 10% frequentam a sinagoga. No Shabat é um choque para pessoas que vão a Israel pensando que todos andam com uma Bíblia na mão. Não é assim de forma alguma. Quando tive uma audiência com o presidente de Israel por 45 minutos em sua residência, como resultado de um discurso que fiz. Ele me disse tristemente no final, sou agnóstico. Não sei se existe um Deus ou não.
Eu perguntei, como você pode estar na terra que testemunhou mais milagres de Deus do que qualquer outra? Mas ele disse, não, eu continuo sendo um agnóstico. É um choque para pessoas com uma visão ingênua sobre os judeus pensar que eles são pessoas divinas. Eles não são. Já houve 1,5 milhão de abortos em Israel desde 1948. E eles tiveram 1,5 milhão de crianças mortas no Holocausto. Eles agora mataram o mesmo número dos seus. Foi dizer isso em público, em Jerusalém, que me conseguiu uma audiência com o presidente. Ele queria saber mais. Bem, haverá 2 testemunhas no fim, nas ruas de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Para que saibamos que é a Jerusalém terrena da qual estamos falando. Não é uma nova Jerusalém no céu. Esta é a velha Jerusalém, onde Jesus foi crucificado e 2 testemunhas proféticas. Esta é a primeira vez que há um período mencionado de um tempo específico de grande tribulação. 42 meses e 1260 dias ou um tempo. 9 vezes e meia vez. 3 vezes e meia, 3 anos e meio. É a mesma figura. Esta é também a primeira menção à besta. Novamente, não sabemos quem é ou o que é. Ele apenas menciona subitamente a besta. Claramente, esses profetas estão definindo a duração do tempo das tribulações e também definindo uma pessoa que aparecerá no clímax do problema. E o que acontece com eles? Eles são mortos nas ruas de Jerusalém. Novo em Jerusalém, derramamento de sangue ocorreu ao longo dos séculos, nas ruas daquela cidade. Mas o último derramamento de sangue na cidade será daqueles 2 fiéis testemunhas. E seus corpos ficam jogados na rua, ninguém os enterra. Novamente, suponho que tudo isso estará na televisão, pois o Oriente Médio está no centro das notícias no momento. E tenho certeza de que será assim então. E com certeza vemos 2 corpos caídos na rua em nossas telas de TV. Então, a coisa mais surpreendente acontece. 3 dias depois, eles se levantam. Eles ressuscitam dos mortos. E diante dos olhos espantados da multidão, ascendem aos céus. Em outras palavras, o que aconteceu com o Senhor e Mestre deles naquela cidade se repete com aqueles 2 últimos testemunhos. Haveria algo mais convincente para o mundo que Deus está na mensagem que estavam dando e que Ele está vindicando os seus servos como vindicou Jesus, ressuscitando ao 3º dia, levando-o ao céu mais tarde. Assim, essas 2 testemunhas da verdade não apenas a transmitem verbalmente, mas a incorporam no que lhes acontece. E Jerusalém recebe essa mensagem final. Na cidade onde Jesus foi crucificado, suas 2 testemunhas são mortas, ressuscitadas dos mortos diante dos olhos de todos. Jesus não foi ressuscitado publicamente. O mundo não viu isso acontecer, mas verá isso acontecer e os verá subir aos céus. E será lembrado imediatamente. É por isso que isso aconteceu com Jesus nesta mesma cidade. Que testemunho revelador. Agora passamos para o 3º interlúdio. Dos 2 grupos e das 2 testemunhas, passamos para as 2 bestas. 6 selos terminaram, 6 trombetas terminaram. A última e pior série de desastres está prestes a acontecer. Será o pior para o mundo e o mais difícil para a igreja. O capítulo 12 começa de uma forma extraordinária. Com a declaração, houve guerra no céu. Guerra no céu. Já ouvimos falar de guerras e rumores de guerras na terra. Mas esta é a primeira vez que ouvimos falar de guerras no céu, de todos os lugares. Mas há uma visão aqui. Vou começar com a visão. É uma visão extraordinária. E, como eu disse, muitos artistas são cativados pelo livro do Apocalipse e tentam... Coloquei isso em imagens
E um artista em Londres fez essa imagem para mim. É a imagem de um homem nu. Mãe grávida, muito grávida, vestida de sol. E de um dragão vermelho de várias cabeças, para ela dar à luz seu filho ou sua criança. E ele está esperando para devorar essa criança, matar a criança. Essa é a visão. Não vou deixar ligado porque acho um pouco distrativo, mas sobre quem é tudo isso. E por acaso ela tem uma coroa de 12 estrelas contra o céu azul do céu. Você já viu isso por acaso? É a bandeira da União Europeia, que é baseada diretamente em Apocalipse 12, mas numa identificação errada da mulher. Agora, quem é essa mulher grávida? Sabemos quem é o dragão, aquela antiga serpente, Satanás, o diabo, e ele está esperando para nos destruir. A criança que a mulher carrega assim que nasce. Agora você pode imaginar que é bastante fácil pensar que a mulher é Maria. Maria, a mãe de Jesus. E essa é a interpretação católica dessa passagem, a interpretação católica romana. E se você pegar um comentário católico romano sobre Apocalipse, um de vocês me mostrou recentemente que havia feito isso. Acho que vai ver que está dizendo, esta é Maria, a mãe de Jesus. Tornou-se a bandeira da União Europeia porque o Partido Democrata Cristão na Alemanha achou que seria ótimo ser Maria protegendo a União Europeia. E então a bandeira europeia é o céu azul com essa mulher. Círculo de 12 estrelas. Essas 12 estrelas não representam 12 nações na Europa, porque agora são 15 na União Europeia. Então eles deveriam fazer o que você fez com sua bandeira americana e adicionar estrelas extras à medida que você anexa o Havaí e o Alasca. Não colocaram estrelas extras e não há intenção, porque essa é na verdade a coroa de Maria, rainha do céu, no ensino católico. Afinal, sabemos que assim que Maria deu à luz Jesus, Herodes tentou matá-lo e enviou soldados para bestamente, para massacrar todos os meninos com menos de 2 anos. Acho que esse erro, como eu acredito que seja, é compreensível. As estrelas, de fato, nesta visão, representam anjos, não nações europeias. Mas o principal motivo para dizer isso é, por que diabos, no meio da descrição do grande problema, no fim dos tempos, deveríamos de repente ser orientados a voltar para Belém? Não faz sentido algum, não é? Mas a interpretação católica dominou toda a igreja durante a Idade Média e se tornou uma compreensão muito fixa e agora surgiu de novo. Surgiu novamente no bandeira da União Europeia. Mas eu não acredito que seja verdade. Vamos perguntar, quem é o bebê então? Bem, com certeza é Jesus, não é? Bem, se é Jesus, deve ser Maria, a mulher. Não, eu não acredito que a mãe seja Maria, nem acredito que a criança em seu ventre seja Jesus. O motivo de não se encaixar é este. Diz que essa mulher, para preservar sua vida, tem que fugir para o deserto por 1260 dias. Maria nunca precisou fazer isso. 1260 dias, esse é exatamente o período que Deus revelou para a grande tribulação. Tribulação. Então, essa mulher está na grande tribulação. Ela está gerando um bebê na grande dificuldade. Isso exclui não apenas a interpretação católica, mas a interpretação protestante. Os reformadores protestantes disseram, nós não aceitamos que esta seja Maria. Por causa de todas as coisas que foram ditas sobre Maria na Idade Média, eles reagiram contra isso, dizendo que não poderia ser Maria, mas o bebê ainda deve ser Jesus, porque... E assim, eles contra-argumentaram. A mãe, eles não queriam que fosse Maria. Então disseram, a mãe representa o povo de Israel, quem deu à luz Jesus. Mas ainda assim,
levou à interpretação. Há 1000 anos atrás na história, no meio de nos contar sobre os tempos finais, então eu não acredito que isso seja correto também. Nos resta uma terceira possibilidade que se encaixa. A da mãe representa a igreja de Cristo nos últimos dias. E que a criança que ela carrega são os novos convertidos que você ainda terá. Palavras, tanto a mãe quanto a criança, são figuras corporativas representando mais de uma pessoa. Aqui temos uma mãe no meio do grande problema. Ainda assim, tendo bebês, tendo que fugir para o deserto, para sobreviver por aquele último período. Então aqui temos uma foto da igreja produzindo convertidos até o fim. E o diabo consegue destruir o bebê, mas só consegue transportar os bebês direto para o céu. Em outras palavras, haverá muitos convertidos que serão martirizados logo após a conversão. Mas eles se encontrarão no céu quase imediatamente. Na verdade, essa é uma ideia bastante interessante, não é? Você preferiria ter se convertido e ido direto para o céu? Sem mais dificuldades, direto para lá? Nossos problemas surgem porque temos que ficar aqui neste mundo hostil. Lá eles estão sendo consolados por Deus no céu, os filhos da mãe, que o diabo destruiu. Agora também encontramos essa guerra no céu. Se você for à Catedral de Coventry, na Inglaterra, aquela sobre a qual eu te falei, fica a cerca de 160 quilômetros de Londres. Por dentro, você verá aquele tapete de Jesus que eu te falei, mas por fora há uma escultura notável. Esta catedral foi modelada no livro do Apocalipse de várias maneiras diferentes, bastante incomum nisso. Mas do lado de fora, na parede, há uma escultura de metal gigantesca fixada na parede. Acima está o arcanjo Miguel, ou como diríamos, Miguel. O arcanjo Miguel sai vitorioso. E abaixo dele é a horrível figura do diabo sendo expulsa do céu. Veja, atualmente o diabo tem acesso aos céus. Ele pode ir e vir na terra, pode visitar o céu. Ele é o acusador dos irmãos em céu. Sempre que um cristão peca, o diabo adora ir e relatar isso. O diabo adora ir e relatá-lo a Deus. Ele adora ir ao tribunal do céu e dizer: outro dos seus supostos santos pecou. Ele adora acusar os irmãos. É por isso que você precisa de um advogado no céu para defender sua causa. E João diz em sua carta: se algum cristão pecar, temos um advogado. Como o Pai, o diabo será o advogado de acusação lá em cima sobre você se pecar. Mas Jesus é o seu conselheiro para a defesa. Não é um pensamento adorável? Temos um advogado junto ao Pai. Bem, aqui está em Apocalipse 12 e o arcanjo Miguel. Não é necessário mais do que um arcanjo para lidar com o diabo. Ele é apenas um anjo, um rebelde, mas é só o que ele é. Ele não é Deus. E ele é expulso do céu e desce à terra em frustração, em fúria, porque agora ele não tem mais acesso ao lugar onde foi criado inicialmente no céu. E é aí que os problemas realmente começam na terra. Problema grande, porque agora temos duas feras que aparecem. Para homens que se comportam como animais, um é uma figura política e o outro uma figura religiosa. Um é um ditador político apoiado por um líder religioso para uma religião mundial. Este é o caminho para onde o mundo está se direcionando. E muitos sinais na água apontam para isso enquanto você lê seu jornal. O mundo está caminhando para um governo mundial único. Acredite em mim, está caminhando, portanto, para um ditador mundial. Quando a democracia falha, as pessoas imploram ao ditador para assumir o controle. E a democracia vai desmoronar. Há uma fraqueza essencial no governo democrático.
Democracia não é a ideia de Deus de governo. Nascemos para viver em um reino sob um rei. Respondemos melhor a um líder forte que é um bom líder que se sacrifica por seu povo. Agora, eu ouço tanto sobre democracia, lembro-me de assistir. Qual é o nome do diretor de cinema que fez os 10 Mandamentos? Cecil B. DeMille. E ele aparece no começo daquele filme e ele fala sobre Moisés e diz: Moisés foi o homem que nos trouxe a democracia. E eu pensei, Cecil B. DeMille, você já leu sua Bíblia? E ele fez um discurso sobre como Moisés libertou o seu povo para ser democrático. Lixos! Estamos destinados a ser pessoas que vivem sob reis. Agora, um rei é um governo de homem único. E ele faz todas as leis. Em um reino não há governo, não há parlamento, não há debates, não há partidos políticos, não há votações, não há eleições. O rei decide tudo e o povo aceite isso. Agora, quantos de vocês prefeririam que a América fosse um reino em vez de uma democracia? Ninguém. Você sabe que eu deveria ser político. Eu poderia mudar seu voto em 2 minutos de que não tinha interesse em seu próprio poder, fama ou riqueza, que tinha um coração para os pobres e doentes, que queria ver todo pobre alimentado, todo doente curado e daria sua vida por seus súditos, se eu pudesse encontrar um presidente assim. Você gostaria de votar nele? Claro. Levanta a mão se quiser votar nele. Viu o que eu quis dizer. Deveria ter sido político, mas você vê, isso é para o que Deus nos criou. Para vivermos sob um bom rei. A razão pela qual gostamos de democracia é muito simples. Isso nos impede de viver sob um mau rei. Essa é a única razão para isso, porque podemos expulsá-los a cada 4 anos, se não forem como queremos. E geralmente não são. Sir Winston Churchill disse, a democracia é o pior tipo de governo, exceto todos os outros. E isso é um comentário típico de Churchill. Vejam, eu já ouvi alguns de vocês dizendo, depende do rei. Mas a história da realeza ao longo dos tempos é que existem muito mais reis ruins do que bons. Uns, mesmo no reino de Israel. É por isso que eles ansiavam por um bom rei. Um rei que serviria seu povo, que daria sua vida para o seu povo. Pessoas. E Jesus veio e eles não o reconheceram. E quando ele morreu, lá estava acima de sua cabeça. Este é o rei dos judeus. E eles perderam isso. Mas ele está voltando e dando-lhes outra chance. Ele está voltando para trazer o reino de Deus à terra. Isso vai nos economizar muito dinheiro, sabe? Gasto com eleições. Milhões gastos para ter um homem por apenas 4 anos. Eu simplesmente não entendo a sabedoria disso. Mas ele virá de graça ser um rei e governará seu povo com sabedoria e justiça, resolvendo todas as disputas entre as nações, sem que ninguém reclame, pois fará isso com justiça. E uma vez que você estabeleceu a justiça, pode ter paz. Não se pode ter paz sem justiça, porque qualquer pessoa que ainda tenha uma queixa, um sentimento de injustiça, impedirá que você tenha paz. E todos os conflitos do mundo se resumem a esse sentimento de injustiça por parte de alguém ou de outro. Mas quando as disputas são resolvidas adequadamente, pelo Rei Jesus, será aceito como justo por todas as partes envolvidas e teremos paz. Bem, eu avancei para o assunto de amanhã, então vamos voltar a falar sobre essas bestas. A besta final, o ditador será o pior rei de todos os tempos. Ele começará bem oferecendo às pessoas paz e segurança, que é o que elas realmente vão querer naquele momento. Eles votarão em qualquer um que prometa entregá-lo. A maioria dos ditadores mundiais começou fazendo coisas boas. Depois o poder os corrompeu. Hitler salvou a Alemanha do desemprego e uma inflação altamente impossível. Ele construiu boas estradas e ordenou um carro popular para todos.
para poder se locomover, e ele chamou isso de carro do povo, o Volkswagen. Ainda estão nas estradas e devemos isso a Hitler. Mas infelizmente o poder subiu à cabeça dele, como acontece com a cabeça de tantos governantes, e ele se tornou terrivelmente corrupto e até mesmo inspirado por demónios. Esse será o último governante mundial. Ele governará do Oriente Médio. Vimos isso quando estudamos Mateus 24. E se proclamará como Deus. E exige que não haja vontade maior que a sua própria, a qual ele é responsável. Ele só é responsável perante sua própria determinação, vontade determinada. Essa também era a abordagem de Hitler. Pela pura determinação de sua própria vontade, ele obteve poder total sobre aquele povo na Alemanha. Isso acontecerá em uma escala mundial no final. Ele é variadamente referido em 1 Tessalonicenses ou 2 Tessalonicenses como o homem da iniquidade, significando, não é que ele seja louco, mas que ele não reconhece nenhuma lei acima de sua própria vontade. Um homem que cria suas próprias leis para todos os outros. Ele é chamado de anticristo. Eu disse que o Satã uma vez ofereceu esse trabalho ao próprio Jesus e disse, me sirva e eu te darei todos os reinos do mundo. E você pode tê-los, você pode governar o mundo, se você me deixar governar você. E Jesus não disse, eles não são seus para oferecer. Porque de fato Deus havia dado os reinos deste mundo a Satanás. Ele é o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo. Na verdade, o diabo pode te oferecer tudo o que você desejar neste mundo. Porque o mundo é seu reino, ele pode te oferecer fama, poder, tanto faz, prazer. O que você realmente quiser, o diabo pode oferecer a você, mas tem um preço. E o preço é que você se torne escravo dele. Isso é tudo. E ele ofereceu a Jesus o mundo inteiro e disse, é seu se eu te governar. Jesus, graças a Deus, recusou. Se ele não tivesse recusado, estaríamos falando hoje sobre o Jesus anticristo, mas ele foi chamado para ser Jesus Cristo, o Salvador. E ele sabia que a oferta do diabo, embora fosse uma oferta tentadora, ele veio para recuperar o mundo para seu Pai. Foi uma pressão sutil. Não pense que as tentações de Jesus foram fáceis de enfrentar, foi uma batalha. Mas ele recusou e se tornou o Cristo por nós. Mas um dia um homem aceitará a oferta do diabo. Ele é o mundo. Eu mando em você, você manda no mundo. E ele aceitará a proposta e exigirá adoração. Adoração blasfema por aqueles 3 anos e meio. Ele é um homem que terá uma coalizão de outros governantes. Ele vai governar o mundo através de uma coalizão de outros. É por isso que ele tem 10 chifres e 7 cabeças. Uma delas é fatalmente ferida e milagrosamente restaurada à vida. Não temos tempo para entrar em todos os detalhes, porque há uma segunda besta que devemos lembrar, e ela é uma besta religiosa. Ditador que alcançará o que muitos já estão trabalhando, uma religião mundial. Você sabe, o primeiro a trabalhar publicamente por isso na América foi John Foster Dulles. E ele organizou encontros, convenções de todas as religiões do mundo. Ele sonhava com uma religião mundial única. Estamos mais próximos de realizar esse sonho agora do que estivemos por muito tempo. O sincretismo religioso está avançando. A ideia de que todas as religiões são iguais por dentro e adoram o mesmo Deus está conquistando milhões de mentes, preparando o caminho. Você pode ver o cenário se desenvolvendo. Haverá uma religião mundial apoiando este Estado mundial único, sob um ditador mundial. Ditador, e o falso profeta realizará sinais e maravilhas, milagres que serão vistos como sobrenaturais, mas será o poder de Satanás por trás disso, não de Deus. E é por isso que o povo de Deus é aconselhado a ser muito cauteloso e a não se deixar enganar por eventos sobrenaturais nos últimos dias. Como precisamos da proteção de Deus quando tais coisas começam a acontecer.
quando o mundo ao nosso redor está indo todo na direção errada. E terá milagres realizados pela besta religiosa. O que vai acontecer com as pessoas sobre tudo isso? Bem, eu apenas mencionei uma coisa porque torna mais palpável. Essa besta terá um número, 666. Não me pergunte o que isso significa. Ninguém sabe nesse estágio. Ninguém pode saber. Eu sei, mas assim como existem prenúncios do anticristo e do falso profeta, também houve prenúncios do 666. Há carros e motos circulando com esse número na placa, pessoas orgulhosas de se associarem a ele. Tornou-se um conhecimento bastante comum agora que 666 é a rebelião final contra Deus. E pessoas rebeldes já estão usando o número. Mas mesmo nos dias do Novo Testamento, se você transformasse o César Nero em números, letra por letra, você descobrirá que o número dele era 666. Provavelmente você encontrará que vários dos outros ditadores, através da história, também tiveram nomes que podem ser convertidos para aquele número. Mas o último definitivo nós não sabemos. O que sabemos é que esse número será projetado a laser ou chip implantado, não sei, ou na parte de trás da nossa mão ou na nossa testa. E a lei será promulgada de que todos que compram e vendem devem ter esse número. O dinheiro será extinto, o dinheiro vivo desaparecerá. Tudo comprado e vendido será por número. E quando você chegar no caixa do supermercado, ao invés de tirar seu cartão de plástico, você vai simplesmente passe a mão, ou a moça simplesmente passará o que for sobre a sua testa e sairá da sua conta bancária. Agora você sabe, 40 anos atrás, as pessoas riam desta ideia de comprar e vender com um número na parte de trás da sua mão ou na sua testa. Hoje ninguém ri. Já está tudo pronto. Nos cartões, já se fala disso. Estavam discutindo na China não faz muito tempo. A ideia de colocar um número na parte de trás do calcanhar de um bebê assim que ele nasce. E aquele número tatuado no calcanhar do bebê é o número do seguro, o número da carteira de motorista, o número do hipoteca. Será um número que o vinculará por toda a vida. Nos registros de todo o sistema. Então, isso já está quase chegando. Lá estava no Apocalipse há 2000 anos. Deus sabia que estava chegando. Bem, não... Muitas famílias cristãs estariam sob uma pressão terrível. Se você tiver filhos nesse período e eles estiverem desesperados por comida, e você sabe que a única maneira de conseguir nas lojas é essa, que tentação será essa? É por isso que a mulher foge para o deserto. Ela precisa ir para o campo, onde possa conseguir um pouco de comida, de alguma forma. Mas ela vai sobreviver. Deus vai prover. Mas não através das lojas. Agora, tudo isso nos dá uma imagem onde o povo do Senhor estará e quais pressões sofrerão. Mas o capítulo 14 eleva nossos espíritos. Está cheio de anjos. São 13 inicialmente, depois 2 e então 7. Quanto isso dá? 12. Lá está esse número novamente. Mas vamos ver o que o capítulo 14 nos diz sobre o que os anjos estão fazendo neste exato momento. Os 3 anjos estão renunciando coisas para o mundo inteiro. Mas neste ponto temos um pequeno vislumbre do futuro. Vemos 144 mil no céu. Novamente um número redondo, 12 vezes 1000. E muitas pessoas ficaram confusas, porque pensam que são os mesmos 144 mil como em capítulo 7, mas eram judeus. Estes são cristãos, eles são mártires lá no céu e estão clamando a Deus: quanto tempo mais você vai demorar para agir em defesa do seu povo? Você sabe que essa é frequentemente uma oração que fazemos? Quanto tempo, Senhor, temos que esperar por uma resposta? Quanto tempo antes de você fazer algo sobre essa situação? Quanto tempo? E é a última prece dos mártires. Glória. Agora olhe para os 3 anjos. O primeiro anjo sai voando pelo meio do céu com o evangelho eterno
que poderia salvar cada ser humano na terra. Esse anjo está dizendo que a boa nova ainda está disponível. Você não precisa para enfrentar a ira de Deus. Você pode ser salvo, você pode se reconciliar. O Evangelho ainda está disponível e continuará disponível até o último momento. Um amigo meu era um piloto da Força Aérea Real durante a guerra, em sua tarefa específica. Ia sair pelo Atlântico e procurar por submarinos que estavam na superfície recarregando suas baterias, como precisam fazer a cada poucas horas. Esse é o momento mais perigoso. Ele tinha esse avião e voava pelo Atlântico, avistando submarinos, e ele mergulhava imediatamente antes que pudesse submergir e lançava bombas nele. E ele destruiu com sucesso um submarino. Enquanto ele voltava para a base na Inglaterra, ele era cristão, era um neozelandês chamado Murray Kendon. E ele pensou, sabe, por que essa maravilhosa invenção do voo está sendo usado para destruir vidas? E ele disse a Deus naquele momento, pela sua graça, vou iniciar uma força aérea após esta guerra para espalhar o Evangelho e as boas novas de Jesus. Mas ele disse, dê-me um versículo da Escritura para confirmar que esta ideia vem de ti. E ele abriu sua Bíblia em Apocalipse 14. E eu vi um anjo voando no meio do céu com o Evangelho eterno para cada criatura na terra. Murray Kendon economizou e comprou um pequeno avião bimotor Miles Gemini. E o primeiro avião em que voei foi esse avião. Murray Kendon me deu o meu primeiro voo nele e me contou o seu sonho. Ele já tinha um piloto e um navegador. Stuart King era um navegador. Estou tentando lembrar do nome do piloto, mas puxa, sou um homem velho e esqueço nomes tão rapidamente. Ainda mantenho contato com eles. Todos esses anos, eles ainda estão todos vivos. Eu voei no pequeno avião deles em 1946. E isso se tornou conhecido como a Companhia de Aviação Missionária. MAF, agora transportando missionários pelo mundo. Quantos de vocês já ouviram falar da MAF? Observem. Começou com aquele neozelandês voltando de bombardear um submarino. Visitei-o da última vez que estive na Nova Zelândia. E Murray, Kent, Noah e Jack. Jack era o piloto e eu liguei para ele no último Natal. Ele acabara de sair andando de um acidente aéreo. Na verdade, o Mars Gemini caiu na África. Ele saiu andando disso. Eu disse, você ainda está se afastando de acidentes aéreos. Mas aquele homem tem servido ao Senhor, transportando os servos de Deus por aí. Eu já voei em aviões da MAF por todo lado e foi esse versículo. Isso o inspirou a seguir em frente com esse sonho. O segundo anjo diz, Babilônia caiu. O que é tudo isso? Essa é a primeira vez que ouvimos o nome Babilônia no livro do Apocalipse. E o que você quer dizer com caído? Bem, amanhã de manhã vamos olhar para a Babilônia. É um novo incidente que precisamos analisar separadamente. E o segundo anjo promete que os inimigos de Deus estão acabados. E o terceiro anjo dá um aviso aos crentes. E esta é minha prova de que os fiéis ainda estão na terra, neste momento. Quero passar apenas uma sessão, talvez a sessão depois do almoço amanhã, dizendo porque acredito que é uma falsa profecia perigosa, que a América está infectada e está se espalhando pelo mundo inteiro através de seus muitos missionários. Que os cristãos escaparão antes que os grandes problemas comecem. Quero mostrar porque não acredito que isso seja bíblico e verdadeiro. Porque há tantos americanos que vão ouvir esta série e ouvir minha voz. Quero contar-lhes a verdade, não porque eu goste, dizendo às pessoas que elas vão passar por momentos difíceis, mas porque eu acredito, com todo o meu coração, que Deus nos contou tudo isso por um motivo. E o terceiro anjo diz claramente, isso é um chamado para os santos, suportar e manter os mandamentos de Deus e permanecer fiel a Jesus. E está bem aí. No meio do grande problema,
É um chamado para nós. E o que é isso? Onde ele diz que isso é um chamado para os santos que você é. Isso é uma visão extraordinária, onde John vê o inferno pela primeira vez. E vem a fumaça do tormento e da tortura daqueles no inferno subindo para sempre. A fumaça do fogo. E logo após a visão do inferno, o anjo diz, isso é um chamado aos santos para perseverarem, para levar até o fim. É um aviso. É um último aviso, de certa forma, para o povo de Deus. Aguentem firmes, está prestes a terminar. 2 anjos aparecem após os 3, seguidos pelos 7 que vêm com os 7 arcos das pragas para derramar, como o clímax do grande problema. 12 anjos ao todo neste único capítulo. Somos lembrados de Jesus que disse serem os anjos que lidarão com todas as lágrimas. No mundo não devemos nos entregar ao desespero. Então vamos finalizar. A vinda de Cristo está muito próxima, muito em breve, em Índia. E assim, neste mesmo capítulo, vem este chamado final aos crentes. Veja, eu venho como um ladrão. Abençoado é aquele que fica acordado e mantém suas roupas consigo para que não ande nu, ser vergonhosamente exposto. Já nos deparamos com este conceito de estar vestido pronto para o noivo a chegar, o traje das justas ações dos santos, o linho fino representa nosso bom viver. No Evangelho de Lucas, Jesus também disse, estejam prontos e vestidos para a minha vinda. Aqui está novamente, é o mesmo Jesus que falou no Evangelho de Lucas. Ele está falando agora na revelação de Jesus Cristo. Vejam, estou falando na revelação de Jesus Cristo. Estou chegando como um ladrão. Aqueles que estão acordados e preparados não serão pegos de surpresa. Ele só virá como um ladrão para aqueles que não estão prontos. Pois como Jesus disse em uma de suas parábolas, se o mestre da casa soubesse quando o ladrão viria à noite, ele teria sabido. Ele teria ficado acordado e esteja pronto para ele. Os cristãos não serão pegos de surpresa. Ele não virá como um ladrão para os cristãos, como um ladrão escondido secretamente nas sombras. Ele virá quando os cristãos o esperam porque estão sóbrios, acordados, vigilantes e orando. Mas para o mundo ele virá como um ladrão para tirar tanto deles, para lhes tirar o que valorizam. Mas aqueles que estiverem prontos e vestidos para a ocasião o receberão bem. Se e vofo, venha amanhã. Amanhã de manhã vamos olhar para a Babilônia, essa última cidade contrária a Deus. Primeira sessão amanhã à tarde, quero lidar com a questão. Por que você tem tanta certeza, David, de que os cristãos estarão na grande tribulação, quando tantos pregadores ao redor do mundo estão nos dizendo que não estaremos? E então, mais tarde à tarde, espero começar a olhar para o milênio, mas à noite espero entrar no novo céu e na nova terra. E querido, eu queria que tivéssemos 5 dias, mas meu corpo não. Meu corpo diz, você já teve o suficiente. Mas meu espírito diz, vamos até o fim, vamos orar. E disse, Pai, tenho algo a pedir-te e falo sério. Se eu disse algo que não é sua verdade, você poderia, por favor, apagar isso da memória de quem ouviu, antes que cause algum dano? Mas se eu estive falando o que você queria que eu dissesse, e o que é a verdade, para você é uma verdade, eu oro para que o seu Espírito Santo confirme isso através da Escritura, para que não seja meu ensino, mas sua palavra aos meus irmãos e irmãs aqui, quando souberem com convicção e clareza o que nos está a dizer, que tenham a coragem de partilhar com os outros.
antes que venha a noite, quando nenhum homem pode trabalhar. E a oportunidade da salvação se vai. Então, Senhor, receba o que eu disse. Não. Selecione daí aquilo que você mais quer que lembremos, até que se tornem parte do nosso caráter e vida diária, preparando-nos para o grande dia em que enviarás nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de volta a este triste e doente mundo velho, para limpá-lo em seu nome e por sua causa. Ó Santo Pai, ouça a nossa oração. Amém. Men sex som bad som bunny system. Jag sex gevän och vant från Tom säger